Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter a bênção financeira fluindo em suas vidas como um rio que nunca para, como uma fonte inesgotável de provisão divina, enquanto outras lutam constantemente contra a escassez, como se estivessem presas em um deserto espiritual sem fim? Hoje, nos próximos 30 minutos, vamos descobrir juntos não apenas um segredo, mas uma revelação completa, uma verdade transformadora que pode mudar para sempre sua relação com a prosperidade divina e abrir as comportas celestiais sobre sua vida. Mas antes de começarmos esta jornada que pode redefinir seu destino, eu preciso te fazer uma pergunta que pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Você está realmente preparado para receber as bênçãos que Deus tem reservado para você desde antes da fundação do mundo? Você está pronto para sair da mentalidade de sobrevivência e entrar na mentalidade de abundância? Porque o que vamos compartilhar aqui não é apenas uma oração comum, não é apenas mais um vídeo religioso. É uma jornada espiritual profunda que vai tocar as raízes mais íntimas da sua fé e despertar gigantes adormecidos em seu espírito. Se você chegou até aqui neste momento, não foi por acaso, não foi coincidência, não foi sorte. O Espírito Santo te trouxe para este momento exato, neste dia específico, nesta hora determinada por Deus, porque há algo poderoso, algo revolucionário que Ele quer te revelar sobre sua provisão sobrenatural. Algo que vai abalar as estruturas limitantes da sua mente e reconstruir completamente sua visão sobre o que significa ser filho do Deus da abundância infinita. Vamos começar nossa jornada com uma verdade que poucos compreendem e que pode chocar você profundamente. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, não é sobre números em uma conta bancária, não é sobre acumular riquezas materiais, é sobre alinhamento espiritual, é sobre entender que somos filhos do Rei dos Reis, herdeiros legítimos do universo, e como tal, temos direito não apenas à herança celestial futura, mas também à manifestação dessa herança aqui na Terra, agora, nesta vida. A Bíblia nos ensina em Romanos 8,17 que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você compreende a magnitude dessa declaração? Você é co-herdeiro com Jesus. Tudo que pertence a Ele pertence a você também. E Jesus disse em João 10:10, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lembra-se de Abraão? Um homem que saiu de sua terra natal, deixou sua família, abandonou sua zona de conforto com apenas uma promessa sussurrada por Deus em seu ouvido. Gênesis 12:2 nos diz, Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas você sabia que quando Deus falou isso, Abraão tinha 75 anos, e sua esposa Sara era estéril? Humanamente falando, era completamente impossível. Medicamente falando, era um caso perdido. Mas aqui está o segredo que muitos perdem e que pode revolucionar sua vida para sempre. Abraão não foi abençoado porque era perfeito. Ele não foi próspero porque tinha tudo resolvido. Ele não foi rico porque nasceu em berço de ouro. Ele foi abençoado porque confiou quando não podia ver o caminho, creu quando não havia evidência física e obedeceu quando não fazia sentido lógico. Romanos 4,18 diz que Abraão esperou contra a esperança. Isso significa que quando todas as circunstâncias gritavam impossível, quando toda a lógica humana dizia desista, quando toda a evidência natural apontava para o fracasso, ele continuou crendo na promessa de Deus. Quantas vezes você olhou para sua conta bancária e sentiu aquele aperto no peito, aquela angústia que parece sugar toda a sua esperança? Quantas noites perdeu o sono pensando nas contas do mês que se aproxima como uma tempestade devastadora?
Quantas vezes se perguntou se Deus realmente se importa com suas necessidades financeiras, se Ele realmente vê suas lutas, se Ele realmente tem um plano de prosperidade para a sua vida? Hoje, vamos aprender a olhar além do que nossos olhos naturais podem ver e enxergar com os olhos do Espírito, com a visão da fé. Você sabia que a palavra prosperidade aparece mais de 80 vezes na Bíblia? E que a palavra riqueza aparece mais de 100 vezes? E que a palavra abundância é mencionada dezenas de vezes? Isso não é coincidência. Deus não apenas permite nossa prosperidade, Ele a deseja ardentemente. Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos, como declara o Salmo 35, 27. Mas há condições espirituais, princípios celestiais, leis do reino que precisamos entender e aplicar em nossas vidas. Não é automático, não é mágica, é espiritual. 3 João 1:2 declara algo absolutamente revolucionário. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Viu essa revelação profunda? Assim como bem vai a tua alma. A prosperidade externa está diretamente conectada, umbilicalmente ligada à nossa saúde espiritual interna. É por isso que algumas pessoas ganham muito dinheiro, mas vivem miseráveis, deprimidas, vazias, enquanto outras, mesmo com pouco, irradiam abundância, paz e contentamento. Mas agora eu quero te contar algo que pode chocar você. Algo que pode quebrar paradigmas religiosos que foram construídos em sua mente. Você sabia que Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, era financeiramente próspero? Sim, você ouviu certo. Ele não era pobre como muitos pregam. Vamos aos fatos bíblicos. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, onde recebia pessoas. Ele tinha 12 discípulos que o seguiam em tempo integral, abandonando seus trabalhos. Isso exigia recursos consideráveis para sustentá-los diariamente. Ele tinha roupas de qualidade tão boa que, quando foi crucificado, os soldados romanos sortearam sua túnica em vez de rasgar, porque era valiosa demais para ser destruída. Ele tinha um tesoureiro oficial, Judas Iscariotes, que cuidava das finanças do ministério. Você não precisa de tesoureiro se não tem recursos para administrar. Além disso, Jesus frequentemente oferecia grandes banquetes, como vemos na multiplicação dos pães. Ele tinha recursos para viajar constantemente. As mulheres que o seguiam, como Maria Madalena, Joana e Susana, contribuíam com seus bens para o sustento do ministério, o que indica que havia uma estrutura financeira organizada. O que Jesus condenou não foi a riqueza, mas o amor ao dinheiro, a ganância, a avareza. Há uma diferença gigantesca entre ter dinheiro e ser escravo do dinheiro. Agora vamos ao que realmente importa. Quebrar as correntes invisíveis, as algemas espirituais, as prisões mentais que têm mantido você preso à mentalidade de escassez por anos, talvez décadas. Porque, meu irmão, minha irmã, muitas vezes o problema não está na falta de oportunidades lá fora, está nas prisões mentais aqui dentro, nas crenças limitantes que foram plantadas em nossa mente desde a infância. Imagine um elefante adulto, poderoso, majestoso, capaz de derrubar árvores centenárias, amarrado por uma corda fina a uma estaca pequena. Ele poderia facilmente se libertar com um movimento, mas não o faz. Por quê? Porque quando era pequeno, tentou se soltar milhares de vezes e não conseguiu. A corda era mais forte que ele naquela época. Agora, mesmo sendo forte o suficiente para quebrar correntes de ferro, ele acredita que não pode se libertar. Sua prisão não é física, é mental. Quantas cordas de pensamentos limitantes estão te mantendo amarrado ao poste da mediocridade financeira? Frases venenosas que foram repetidas em sua casa desde criança. Dinheiro não cresce em árvore, rico não entra no céu, não nasci para ser próspero, dinheiro é a raiz de todo mal.
Deus quer que eu seja pobre para ser humilde. Quem tem muito dinheiro é desonesto. Pobre, mas honesto. Essas frases são como vírus mentais que infectam nossa mente e destroem nossa capacidade de prosperar. Elas criam um teto de vidro invisível que nos impede de subir além de um certo nível financeiro. Mas eu tenho uma notícia que vai explodir essas mentiras diabólicas. 1 Timóteo 6,10 não diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Há uma diferença gigantesca entre ter dinheiro e ser escravo do dinheiro. Você pode ter muito dinheiro e amar a Deus acima de tudo. Você pode ser próspero e ser generoso. Você pode ser rico e ser humilde. Olhe para Abraão. Era riquíssimo e era chamado de amigo de Deus. Olhe para Jó. Era o homem mais rico do Oriente e era considerado íntegro e reto. Olhe para Davi. Era rei próspero e era segundo o coração de Deus. Olhe para Salomão. Era o homem mais rico que já existiu e recebeu sabedoria diretamente de Deus. Salomão pediu sabedoria para governar o povo. E Deus ficou tão satisfeito com o pedido que lhe deu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra que nenhum rei antes ou depois dele teve. 1 Reis 3,13. Também te dou o que não pediste, riquezas e glória, de modo que entre os reis não haverá quem se compare a ti por todos os teus dias. Se você está sentindo algo se movendo em seu espírito agora mesmo, se há um fogo queimando dentro do seu peito, se você está percebendo que mentiras foram plantadas em sua mente, compartilhe essa palavra com alguém que você ama. Porque quando compartilhamos bênçãos, elas se multiplicam exponencialmente. Vamos fazer nossa primeira oração de quebra, e eu quero que você ore comigo em voz alta, com fé, com autoridade. Senhor, eu quebro agora, neste momento, toda a mentalidade de escassez que tem dominado minha mente por anos. Eu declaro que sou filho do Deus da abundância infinita. Quebro toda a maldição hereditária de pobreza que veio através das gerações da minha família. Quebro toda a palavra negativa que foi falada sobre minha vida financeira. Quebro todo o decreto de limitação que foi estabelecido contra mim. Eu declaro que sou livre, que sou próspero, que sou abençoado. Em nome de Jesus, amém. Agora que quebramos as correntes mentais, vamos mergulhar profundamente nos princípios espirituais que governam a multiplicação financeira no reino de Deus. Porque existe uma ciência espiritual, leis celestiais por trás da prosperidade que poucos conhecem e ainda menos aplicam. O primeiro princípio fundamental é a lei da semeadura. 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Esta é uma lei espiritual tão certa quanto a lei da gravidade. Você não pode colher o que não plantou. Você não pode ter uma colheita abundante com uma semeadura escassa. Mas aqui está o segredo que pode mudar tudo. Não se trata apenas de dar dinheiro. Trata-se de semear com o coração certo, na terra certa, no tempo certo, com a motivação certa. É semear esperando colheita, não por obrigação religiosa. Jesus ensinou em Marcos 4 sobre diferentes tipos de solo. A mesma semente pode cair em solo pedregoso e não frutificar, ou pode cair em boa terra e produzir 30, 60, 100 por um. O segredo não está apenas na semente, mas no solo onde você planta. Lembra da viúva de Sarepta? Uma mulher desesperada, no final dos seus recursos, enfrentando uma fome devastadora, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes de morrer de fome com seu filho. A situação era desesperadora. Não havia esperança humana. Então Elias, o profeta de Deus, chega em sua porta e pede exatamente isso que ela tinha. Parecia loucura total, não é? Parecia crueldade. Como um homem de Deus poderia pedir o último alimento de uma viúva faminta?
mas ela obedeceu, ela semeou na palavra profética e o resultado. A farinha e o azeite não se acabaram durante toda a fome que durou 3 anos e meio. Ela semeou escassez e colheu abundância. Deus não está pedindo o que você não tem. Ele está pedindo o que você tem, mesmo que pareça insignificante aos seus olhos. Porque nas mãos de Deus, o pouco se torna muito, o pequeno se torna grande, o impossível se torna possível. O segundo princípio é a lei da fidelidade. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Esta é uma lei de promoção divina. Deus testa nossa fidelidade no pequeno antes de nos confiar o grande. Você tem sido fiel com os 10, 50, 100, R$1.000 que passam por suas mãos? Você tem administrado bem o que Deus já te deu? Você tem sido honesto em suas transações? Você tem pagado seus compromissos em dia? Porque Deus está observando, analisando como você administra o pouco antes de confiar a você o muito. José foi fiel como escravo na casa de Potifar e por isso foi promovido a administrador de toda a casa. Foi fiel como prisioneiro injustiçado na cadeia e por isso foi colocado como responsável por todos os presos. E por causa dessa fidelidade consistente, Deus o fez governador de todo o Egito, o homem mais poderoso do mundo depois de Faraó. A fidelidade no pequeno é o passaporte para o grande. Daniel foi fiel em Babilônia, mantendo seus princípios mesmo em terra estranha, e prosperou sob 4 reis diferentes. Sua fidelidade o tornou indispensável. O terceiro princípio é a lei da gratidão. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é o ímã mais poderoso da prosperidade. Quando você agradece pelo que tem, você atrai mais do que agradecer. Quando você reclama do que não tem, você repele o que poderia receber. A gratidão abre as comportas celestiais, a murmuração as fecha. Jesus, antes de multiplicar os pães, fez o quê? Deu graças. Ele agradeceu pelos 5 pães e 2 peixes antes de vê-los multiplicados. Ele agradeceu pela provisão antes de vê-la manifestada. O quarto princípio é a lei da generosidade. Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Deus não abençoa pessoas gananciosas, avarentas, mesquinhas. Ele abençoa pessoas generosas. Porque quando você é generoso, você prova que confia na provisão contínua de Deus. Você demonstra que não está apegado ao dinheiro, mas que o dinheiro está a seu serviço. Lucas 6:38 declara: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O quinto princípio é a lei do trabalho excelente. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Deus abençoa a excelência. Ele prospera aqueles que fazem o seu trabalho como se estivessem trabalhando diretamente para Ele. Daniel prosperou na Babilônia porque tinha um espírito excelente. Ele se destacava entre todos os outros administradores. Provérbios 22:29 diz: Viste o homem hábil na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. O sexto princípio é a lei da integridade. Provérbios 11:3. A integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos desleais os destrói. Deus não abençoa negócios desonestos, ganhos ilícitos, lucros obtidos através de mentira ou engano. Ele abençoa a integridade, a honestidade, a retidão. Pode parecer que você está perdendo oportunidades sendo honesto, mas Deus honra a integridade com bênçãos duradouras. O sétimo princípio é a lei da perseverança. Gálatas 6:9.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Muitas pessoas desistem um dia antes do milagre. Elas plantam, regam, cuidam, mas desistem antes da colheita. A perseverança é o que separa os vencedores dos desistentes. Agora, vamos orar especificamente por cada área da sua vida financeira, porque Deus se importa com cada detalhe, cada necessidade, cada sonho que você carrega no coração. Vamos orar pelo seu trabalho atual e pelas oportunidades futuras que Deus tem preparado para você. Pai Celestial, eu te peço sabedoria sobrenatural para o meu trabalho, que eu seja como José no Egito, que prosperou em tudo que fazia, porque tu estavas com ele. Abra portas de oportunidade que nenhum homem pode fechar. Aumente minha capacidade, minha criatividade, minha produtividade. Que eu seja reconhecido pela minha excelência e promovido pela minha integridade. Que favor sobrenatural me acompanhe em todas as minhas atividades profissionais. Que eu seja indispensável onde quer que eu trabalhe. Em nome de Jesus. Agora vamos orar pelos seus negócios, projetos e empreendimentos. Senhor, abençoa os trabalhos das minhas mãos. Que todo projeto que eu tocar prospere abundantemente. Que eu tenha ideias criativas que venham diretamente do teu trono. Dá-me estratégias eficazes, conexões divinas, parcerias abençoadas. Que meus negócios sejam como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Que eu seja próspero em tudo que fizer. Que meus produtos e serviços sejam procurados e valorizados. Em nome de Jesus. Vamos orar especificamente pelas suas dívidas e obrigações financeiras. Pai, tu és o Deus que cancela dívidas e quebra julgos financeiros. Assim como cancelaste a dívida impagável do servo no Evangelho de Mateus, eu te peço estratégias sobrenaturais, ideias criativas e oportunidades inesperadas para quitar todas as minhas dívidas. Que eu seja livre de todo jugo financeiro que tem me oprimido e limitado. Que recursos venham de direções que eu nem imagino. Que eu tenha sabedoria para renegociar, para administrar e para quitar. Em nome de Jesus. Se você está sentindo a presença de Deus neste momento, se há algo queimando no seu peito, se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, deixe um glória a Deus nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Brisa do Espírito para receber mais orações poderosas como esta. Agora vamos orar pela multiplicação sobrenatural dos seus recursos. Senhor, assim como multiplicaste os 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, multiplica sobrenaturalmente os recursos que passam por minhas mãos. Que eu seja canal de bênção para outros e que a prosperidade flua através de mim como um rio caudaloso que nunca seca. Que eu tenha recursos não apenas para minhas necessidades, mas para ser generoso com os necessitados e contribuir abundantemente para a expansão do teu reino, em nome de Jesus. Vamos orar pela proteção dos seus bens e investimentos. Pai, eu coloco sob tua proteção divina todos os meus bens, investimentos e recursos, que nenhum ladrão se aproxime, que nenhuma traça destrua, que nenhuma ferrugem corroa. Protege meus investimentos de crises econômicas e flutuações do mercado. Que meu dinheiro trabalhe para mim mesmo quando eu estiver dormindo. Que eu tenha discernimento para fazer investimentos sábios e lucrativos, em nome de Jesus. Agora vamos orar pela sabedoria financeira. Senhor, dá-me sabedoria para administrar bem os recursos que tu me confiares. Que eu saiba quando gastar, quando economizar, quando investir e quando doar. Que eu tenha discernimento para fazer escolhas financeiras sábias e evitar armadilhas e enganos. Que eu seja prudente como a serpente e simples como a pomba em todos os meus negócios. Que eu tenha mentores sábios e conselheiros íntegros, em nome de Jesus.
Vamos orar pelos seus sonhos e projetos futuros. Pai, eu entrego a Ti todos os meus sonhos e projetos. Aquela casa própria que eu desejo, aquele carro que preciso, aquela viagem que quero fazer com minha família, aquele negócio que quero abrir, aquela formação que quero fazer, aqueles investimentos que quero realizar. Eu creio que Tu colocaste esses sonhos no meu coração e que Tu tens prazer em realizá-los. Provê os recursos necessários no tempo certo. Em nome de Jesus. Agora vamos orar pela sua família e descendência. Senhor, que a bênção financeira não seja apenas para mim, mas para toda a minha família. Quebro toda maldição hereditária de pobreza e declaro bênção hereditária de prosperidade. Que meus filhos e netos sejam prósperos, que tenham sempre o suficiente e abundem em toda boa obra. Que nossa família seja conhecida pela generosidade e pela prosperidade. Que deixemos uma herança financeira e espiritual para as próximas gerações. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração específica contra o espírito de pobreza. Em nome de Jesus, eu repreendo e expulso da minha vida todo espírito de pobreza, de escassez, de limitação financeira. Eu quebro toda a palavra de maldição que foi falada sobre minha vida financeira. Eu cancelo todo decreto de fracasso financeiro. Eu declaro que sou próspero, que sou abençoado, que sou favorecido por Deus. O espírito de pobreza não tem mais lugar na minha vida. Eu sou filho do Rei, herdeiro da abundância divina, em nome de Jesus. Vamos orar pela unção empresarial. Pai, derrama sobre mim a unção empresarial, que eu tenha visão para enxergar oportunidades onde outros veem problemas, que eu tenha coragem para empreender e sabedoria para administrar. Que eu seja como os filhos de Issacar, que entendiam os tempos e sabiam o que fazer. Que eu esteja sempre um passo à frente, antecipando tendências e aproveitando oportunidades, em nome de Jesus. Vamos orar pela quebra de limitações territoriais. Senhor, quebra toda limitação territorial sobre minha vida, que minha prosperidade não seja limitada pela minha cidade, meu estado ou meu país. Que eu tenha visão global e oportunidades internacionais. Que meus negócios atravessem fronteiras e minha influência se estenda além do que posso imaginar. Que eu seja próspero onde quer que eu vá. Em nome de Jesus. Agora vamos orar pela restauração financeira. Pai, eu clamo pela restauração de tudo que foi perdido, roubado ou desperdiçado em minha vida financeira. Assim como restauraste em dobro a Jó, restaura em dobro tudo que o inimigo roubou de mim. Que os anos que o gafanhoto comeu sejam restaurados. Que eu recupere o tempo perdido e as oportunidades desperdiçadas. Em nome de Jesus. Vamos orar pela abertura de fontes de renda. Senhor, abre múltiplas fontes de renda em minha vida. Que eu não dependa apenas de uma fonte, mas que tenha diversas correntes de prosperidade fluindo em minha direção. Que eu tenha renda ativa e renda passiva. Que meu dinheiro trabalhe para mim e se multiplique continuamente. Em nome de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, chegou o momento mais importante e poderoso de nossa jornada espiritual. Eu quero que você feche os olhos lentamente, respire profundamente e permita que o Espírito Santo tome controle total deste momento sagrado. Sinta a presença de Deus enchendo o ambiente onde você está. Ele está aqui neste momento. Ele te vê. Ele te conhece pelo nome. Ele conhece cada uma das suas necessidades, cada uma das suas lutas, cada um dos seus sonhos, cada lágrima que você derramou por causa das dificuldades financeiras. Agora, eu quero que você imagine Jesus caminhando lentamente em sua direção. Ele tem um sorriso caloroso no rosto. Seus olhos estão cheios de amor incondicional e compaixão infinita. Ele estende as mãos perfuradas em sua direção. Mãos que foram traspassadas por amor a você. Coloque em suas mãos santas todas as suas preocupações financeiras,
suas dívidas que te angustiam durante o dia e te tiram o sono durante a noite, seus medos que te paralisam e te impedem de agir, suas ansiedades que te roubam a paz e a alegria. Entregue tudo a Ele agora, sem reservas, sem medo. Vamos orar juntos e eu quero que você repita comigo em voz alta, com fé, com convicção. Senhor Jesus, eu entrego a Ti toda a minha vida financeira. Eu confesso que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho. Tentei carregar fardos que eram pesados demais para mim. Tentei abrir portas que só Tu podes abrir. Mas hoje eu reconheço que Tu és o meu provedor, o meu sustentador, a minha fonte inesgotável. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê no monte. Tu és El Shaddai, o Deus todo-poderoso que supre todas as necessidades. Tu és Jeová Nissi, minha bandeira de vitória. Eu creio que Tu tens um plano de prosperidade para a minha vida, um plano de bem e não de mal, para me dar esperança e um futuro próspero. Eu recebo agora, pela fé, Tua bênção, Tua provisão, Tua multiplicação. Eu declaro que sou próspero, que sou abençoado, que sou favorecido, que oportunidades se abrem diante de mim, que portas se abrem, que caminhos se fazem, que recursos fluem. Eu creio que Tu vais fazer muito mais abundantemente além daquilo que peço ou penso, segundo o Teu poder que opera em mim. Eu creio que minha situação financeira está mudando agora, que decretos estão sendo cancelados, que bênçãos estão sendo liberadas, em nome de Jesus. Amém. Mantenha os olhos fechados por mais um momento. Sinta a paz de Deus inundando seu coração como um rio manso. Sinta a fé crescendo dentro de você como uma chama que se aviva. Algo poderoso aconteceu no mundo espiritual neste momento. Decretos foram cancelados, bênçãos foram liberadas, seu futuro financeiro foi redefinido, anjos foram enviados para trabalhar a seu favor. Abra seus olhos lentamente. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo há 1 hora. Algo fundamental mudou em seu espírito. Algo foi ativado no mundo espiritual. Você saiu da dimensão da escassez e entrou na dimensão da abundância. Você deixou o deserto da limitação e entrou na terra prometida da prosperidade. Meu irmão, minha irmã, o que aconteceu aqui nos últimos 30 minutos não foi apenas uma oração comum. Foi um encontro sobrenatural com o Deus da abundância infinita. Foi uma cirurgia espiritual que removeu tumores de limitação da sua mente. Foi uma transfusão de fé que renovou sua esperança. Você plantou sementes poderosas no mundo espiritual que vão germinar e frutificar abundantemente na sua vida natural. Eu declaro profeticamente sobre sua vida. Nos próximos dias, você vai começar a ver sinais claros da provisão de Deus. Oportunidades inesperadas vão surgir do nada. Ideias criativas e lucrativas vão brotar em sua mente como flores na primavera. Portas que estavam fechadas há anos vão se abrir com facilidade. Pessoas vão te procurar com propostas que você nem imaginava. Recursos vão vir de direções que você nem sonhava. Contratos vão aparecer. Negócios vão prosperar. Investimentos vão render. Eu declaro que o favor de Deus está sobre você, que você está entrando em uma nova estação de prosperidade, que este é o fim da sua temporada de escassez e o início da sua era de abundância, que você vai testemunhar milagres financeiros que vão deixar você sem palavras, que você vai ser testemunha da fidelidade de Deus. Eu declaro que você vai ser próspero para ser generoso, que você vai ter recursos para abençoar outros, que você vai ser canal de bênção para sua família, sua igreja, sua comunidade, que sua prosperidade vai glorificar o nome de Deus. Se essa oração tocou profundamente seu coração, se você sentiu a presença de Deus de uma forma especial, se algo se moveu em seu espírito, eu preciso que você faça 4 coisas importantes agora mesmo.
Primeiro, deixe um amém poderoso nos comentários para que eu saiba que você recebeu essa palavra e que sua fé foi ativada. Deixe também um testemunho de como Deus tem agido em sua vida. Segundo, se inscreva agora no canal Brisa do Espírito e ative o sininho das notificações, porque Deus tem muito mais revelações poderosas para te dar através dessas orações. Não perca nenhuma palavra que pode mudar sua vida para sempre. Terceiro, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama e que precisam dessa bênção, porque quando você abençoa outros, Deus multiplica suas bênçãos. Quando você é canal de bênção, você se torna alvo de bênção. Quarto, faça um compromisso comigo e com Deus de voltar aqui em 30 dias para testemunhar o que Ele fez na sua vida financeira. Porque eu creio que você vai ter muito o que contar, muitos milagres para compartilhar. Lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você a cada passo. Eu estou orando por você diariamente. E essa comunidade abençoada do canal Brisa do Espírito está intercedendo por sua prosperidade. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a prosperidade do Senhor seja sobre sua vida, sua família, seus negócios e seus projetos. Que você seja cabeça e não cauda, que esteja por cima e não por baixo, que empreste e não tome emprestado. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que fez aliança de bênção com seus servos, confirme essa aliança com você hoje. Que Ele abra as janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre sua vida. Que Ele repreenda o devorador por causa de você. Em nome de Jesus, amém e amém. A bênção está liberada, a prosperidade está decretada. Seu tempo chegou, sua hora é agora. Receba pela fé.